Oi, meus amores, tudo bom? Eu sou a Ana, hoje é sexta-feira, dia 10 de outubro de 2025 e a gente está no dia 283 de leitura e eu vou ler Zacarias 9, 10 e 11. Ganhei essa brusinha da minha amiga, fiquei toda felizinha. E, e o Leonardo vai ficar aqui, vamos ver até que quando, o meu leão de Judá. E vamos lá. Então, ó, pega a sua Bíblia, já curte, compartilha, deixa um comentário que eu tô amando ler as mensagens. Vocês não sabem como eu fico feliz, gente, sério. Eu respondo com muito carinho todo mundo. Obrigada, viu? De cada um de vocês que perde um tempinho para deixar um comentário, sim, que eu gosto muito, fico felizinha aqui. Ó, então vamos lá. Zacarias 9. Ó, esse gato vai ficar olhando isso aqui. Vamos ver se vai dar certo, vai dar certo. Zacarias 9, julgamento dos inimigos de Israel. A advertência do Senhor é contra a terra de Adraque, e cairá sobre Damasco. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade, sobre todas as tribos de Israel, e também sobre Amate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, embora sejam muito sábios. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como pó e ouro como lama nas ruas. Mas o Senhor se apossará dela e lançará no mar suas riquezas, e ela será consumida pelo fogo. Ao ver isso, Ascalon ficará com medo, Gaza também se contorcerá de agonia, assim como Ecrom, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei e Ascalon ficará deserta. Um povo bastardo ocupará Asdod, e assim eu acabarei com o orgulho dos filisteus. Tirarei o sangue de suas bocas e a comida proibida dentre os seus dentes. Aquele que restar pertencerá ao nosso Deus e se tornará chefe em Judá. E Ecrom será como Jebuseus. Defenderei a minha casa contra os invasores. Nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Aí a vinda do rei de Sião. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu curvar Judá como se curva um arco e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Aí, o aparecimento do Senhor. Então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago. O soberano Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá, eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras. Eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho, estarão cheios como a bacia usada para aspergir água nos cantos do altar. Naquele dia o Senhor, o seu Deus, os salvará como o rebanho do seu povo e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Ah, como serão belos, como serão formosos! O trigo dará vigor aos rapazes e o vinho novo às moças. Aí, Zacarias 10. O cuidado do Senhor por Judá. Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo quem traz é vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores acende-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos exércitos cuidará de seu rebanho, o povo de Judá, ele fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra.
Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor está com eles. Assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e lhes responderei. Efraim será como um homem poderoso, seu coração se alegrará como se fosse um vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. Seus corações exultarão no Senhor. Assobiarei para eles e o ajuntarei, pois eu já os resgatei. Serão numerosos como antes. Embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes, eles se lembrarão de mim. Criarão seus filhos e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta da Síria. Eu os levantarei para as terras de Gileade e do Líbano, e mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Vencerei o mar da aflição, ferirei o mar revoltoso e as profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Síria será abatido e o poder do Egito será derrubado. Eu os fortalecerei no Senhor e em meu nome marcharão, diz o Senhor. Agora Zacarias 11. Abra as suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. Agonize, ó pinheiro, porque o cedro caiu e as majestosas árvores foram devastadas. Agonizem, carvalhos de Bazã, pois a floresta densa está sendo derrubada. Ouçam o gemido dos pastores, os seus formosos pastos foram devastados. Ouçam o rugido dos leões, pois a rica floresta do Jordão foi destruída. Aí, dois pastores. Assim diz o Senhor, o meu Deus: pastorei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem: bendito seja o Senhor, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por isso não pouparei mais os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eu me tornarei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei duas varas e chamei a um favor e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Em um só mês eu me livrei dos seus 3 pastores, porque eu me cansei deles e o rebanho me detestava. Então eu disse: não serei o pastor de vocês. Morram as que estão morrendo, pereçam as que estão perecendo, e as que sobrarem comam a carne uma das outras. Então peguei a vara chamada favor e a quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa palavra era do Senhor. Eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me, senão não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lance isso ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Depois disso, quebrei minha segunda vara, chamada União, rompendo a relação de irmãos entre o Judá e Israel. Então o Senhor me disse: pegue novamente os utensílios de um pastor insensato, porque levantarei nesta terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem procurará a que está solta, nem curará as machucadas, nem alimentará as sadias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando as suas patas. Ai do pastor imprestável que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Então é isso, minha gente. Que vocês tenham um dia abençoado, que dê tudo certo. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.